Vamos lá, começar a nossa apresentação aqui. Esse circuito eletrônico aqui é um processador, nosso processador de 3 bits. Ele está dividido em algumas partes, são elas a ULA, que são esses 5 CIs aí, deslocador, esses 3. Aqui seria o buffer, porque pela quantidade de CIs aqui eu já volto e jogo para o banco. E como o banco está aqui. Como ela sai da ULA pro deslocador, do deslocador ela vai pro banco de registrador MBR, o MBR está aqui, então já foi necessário um buffer aí, que não ia aguentar o sinal. Seguindo, saindo do deslocador, ele alimenta o que? MBR, está aqui. Okay. Esse aqui é um multiplexador, na verdade junto no mesmo circuito tem os flip-flop, então ele já é entrada, e aqui os tri-state de saída. Esse mesmo barramento C entra nos registradores, são 4 registradores de 3 bits, está aqui em cima. O resto é só para chavear eles, então aqui temos nossos MUX, que é para selecionar qual deles que vai sair para o barramento A e B, né? Seguindo a topologia lá de cima do processador. Então sai dos registradores aqui, a gente seleciona em qual registrador vai em qual barramento. Que sai o barramento A vem nesse canto e o B por aqui. Então o barramento A entra nesse LET, que é o LET A, o barramento B entra nesse LET aqui, LET B. Saindo dos LET B, o LET B ele vem direto, ó, seguindo o barramento, ele vai direto lá para ULA, certo? Direto para ULA, e também ele vai para MAR, certo? É ele que é responsável para endereçar a MAR. Então, quando você vai precisar jogar o endereço para MAR, é o mesmo caminho. Ou ele está presente na ULA e também na MAR. Agora aqui em cima, no LET A, o LET A ele entra direto no AMUX, certo? O AMUX nosso está aqui, ó, nesse cantinho. Então a gente tem 2 entradas no AMUX. Uma entrada do AMUX vem do MBR. O MBR está aqui embaixo. Ele sai daqui, ó, vai lá no nosso AMUX, na entrada da esquerda. Na entrada da direita vem no nosso LET A. Então ele sempre faz essa jogada aí para selecionar de onde vem. Se vem do banco de registradores ou se vem do MBR. No caso a gente querer gravar alguma coisa do MBR no R0, ele faria esse caminho. Sairia do MBR, passa pelo AMUX, aí do AMUX ele passa para a ULA. Na ULA ele não faz nada, ele só faz um buffer de A, no caso. Ele vai fazer um buffer, não desloca e vai para gravar no banco, no R0. Então o caminho é aquela topologia passada em aula mesmo, que o professor explicou, seguindo aqueles quadrinhos, aquelas caixinhas fechadas que ele mostrou. Não tem nada de diferente, só alteramos algumas coisas, alguns circuitos da maneira que foi feito em sala, por conta dos CIs que a gente encontrou aqui na nossa região, que é bem fraco. Desses CIs a gente não acha, então alguns tri-state a gente teve que mudar para MUX e vice-versa. Buffer complicadíssimo de achar também. Buffer não achou 2, ainda consegui encaixar. A ideia era colocar mais para garantir mesmo, para não ter dúvidas, né? Porque como é um circuito, digamos, cíclico, então ele fecha a malha. É difícil você saber se o sinal vai aguentar passar na malha inteira, não vai passando de camada em camada. Então às vezes um sinal que sai aqui do R0, ele dá a volta e volta no R0. Então é complicado a gente estimar o caminho que ele vai percorrer o mesmo sinal. Mas enfim, deu certo, e a gente teve que usar algumas NOT, teve que inverter porque alguns sinais dos flip-flop era lógica baixa. A gente trabalhou sempre com lógica alta. A entrada de dados aí, você falou sobre o teclado, no caso? Aqui embaixo. Entrada. Faltou a parte de entrada. O Deep Switch é nosso teclado, e aqui só mostra o que está digitado aqui no caso. Isso, os 3 LEDs da esquerda então não tem ligação nenhuma com o que está sendo entrado. Na verdade, a inserção de dados está sendo apenas monitorada por eles. O LED só mostra o que você colocou aqui no Deep. Esse daqui é o nosso display. Ele está acionado no display. Por onde? Esse cara aqui é o transceiver. Então ele que seleciona se vai jogar essa informação para lá, para o MBR, ou se vai sair do MBR e jogar para o display, certo? Ele faz isso, e o nosso MBR também tem a função que ele segura a informação. Não é sempre que ele passa a informação para o AMUX, às vezes ele não manda nada para o AMUX,
e às vezes não manda nada nem para fora para lugar nenhum, ele simplesmente grava. Então você seleciona se você quer ler ou escrever. Você quer ler o que está nele e jogar para MUX, ou você quer escrever, jogar dele para fora. É uma função que é inativa que o professor acrescentou nas últimas aulas aí. Essa é a principal função do transceiver no caso, né? Que é chavear o teclado e o display, porque a gente não pode usar as duas coisas ao mesmo tempo. Isso poderia ocasionar até um curto-circuito. Então ele trabalha com 0 para teclado e 1 para display nos pinos de controle. Ok. Em vista do nosso processador, tá aí, tá tudo ok. Funcional, tá funcionando. A gente testou tudo, testou todas as nativas, né? Já apresentando o professor agora há pouco. Como foi feita essa integração? A única coisa que faltou falar é a MIR e o clock dele. A MIR, a gente deixou aqui criou um barramentinho aqui no caso, né? Que são os 16 bits, ficariam até aqui, os 16 bits. E aqui os clocks, que seria na verdade não são o clock, né? O habilita do LED, para passar a informação do LED, e o clock do mar. É o enable, né? Seria. O enable do LED, e o clock do mar, e o clock do banco e MBR, que é junto. como foi feita essa integração? Eu usei 3 portas paralelas no PC, 3 portas paralelas acionando isso daí. Passando por trás aqui do teclado. Por que 3? Aqui em cima. A de cima é o de controle e as duas de baixo seria a da MIR, para saber qual a nativa que a gente vai usar. Certo. Qual que é a mais significativa e menos significativa aqui? Menos significativa, mais significativa. Então, de 0 a 7, de 8 a 15. Seria então aqui a com 0, com 1, 2. É LPT, né? LPT1, LPT2 e LPT3. Ok. Uma coisa, qual os bits aqui? Mais significativo ou menos significativo? Não, começa do 0, não tá na ordem convencional. Isso, começa do 0 contagem, que 0, 1, 2, 3, na verdade foi pela ordem de montagem que eu fiz, eu defini que o 0 começaria aqui e pra lá. Não tá na ordem usual. Foi feita uma interface de programação e um compilador, na verdade, para esse processador. Como eu controlo tudo pela porta paralela, eu tenho o controle total do processador. Eu que mando a informação, quais são as nativas que vão ser executadas, e o tempo eu também controlo. Eu falo a hora que vai, a hora que aciona o clock. O clock, o tempo dele, do processador, é eu que regulo. Então, temos aqui o tempo de clock dele, o nosso compilador. Quanto menor, mais rápido. Lembrando que não adianta baixar muito, até 200 milissegundos no máximo, porque são um circuito CTL, né? E está montado no protoboard também, mau contato. A chance de erro é grande. Vamos lá. Como foi feita essa interface? É uma interface feita em C Sharp, Visual Studio 2010. O que eu criei nessa interface? Esses botões aqui seria para liberar a programação ou o manual. O que é o manual? Os primeiros testes que eu fiz no processador, eu usei essas funções aqui para ter certeza mesmo que eu estava jogando para o processador o que eu queria. Se eu estava jogando os 00, por exemplo, que era o ADD, R0 e R1. Então aqui eu usava, isso aqui é aquela porta mais acima que a gente viu lá de 0 a 7 que eu falei, e aqui de 8 a 15. Por quê? Aí eu colocava um par decimal aqui, que é o que manda para a porta, para mandar as informações da nativa que eu quero executar. E aqui eu coloco let, enquanto eu estiver segurando ele manda 1, né? Ele manda 5 volts. Eu executo o let, dou o clock do mar e o clock do MR banco. Então a hora que eu der... Esse daí foi o primeiro teste que eu fiz, foi o teste manual mesmo. Então a versão 1.0 mesmo. Isso. Né? Versão beta teste. Aí logo depois, ontem mesmo a gente já testou ele com as funções nativas. Que eu criei, isso, que eu criei já pré-definido, como eu já fiz aqui anteriormente no teste manual, eu consegui já detectar o que eu precisaria das nativas. Então ficou mais fácil, você digitaria aí de 0 a F, só manda enviar para o processador, ele envia na MIR e executa. Aí no executa ele já faz sozinho, ele dá o let, mar, MBR, banco. Então a gente não precisa, né,
Não precisa ficar apertando mais botão. Então agora é só coloca na ativa, envia e executa. Isso aí foi só feito para teste, na verdade. Daí Depois, chegamos à versão 1.3. Porque essa parte aqui foi só para ver se o nosso processador realmente funcionava. Testar todas as nativas. É mais fácil a gente debugando e vendo o que está acontecendo. Encontrar os erros, Encontrar os corrigi-los. erros. Logo depois disso eu criei a programação. Libera a programação, ele libera esse texto, onde você pode digitar, copiar, colar, recortar, pegar programa de... Função bloco de notas padrão do Windows. Isso, com certeza. Então o que você consegue fazer? Você digita o programa que você quer. No caso esse aqui foi o professor do lado. Foi o professor que fez. A gente já deixou as nativas do lado aqui para não ter erro de digitação. Caso aconteceu algum erro, como foi o professor que fez, não, nenhum erro. Logicamente, que ele não ia deixar nenhum erro. Mas caso fosse Vamos nós liberar. alunos, Vamos apaga o 1 ali em cima, por exemplo, ou o 0 e manda compilar. Como eu mexi no código fonte, ele já não deixa mais executar. Eu não posso executar mais o programa do processador porque eu não tenho certeza que ele está certo. Então o que você tem que compilar. Compilar linha 1, instrução move mar R não existe. Não existe mesmo, não está nas nativas. Vamos colocar aqui mar R0. Ok. Vamos compilar de novo. Não tem erro. Outra coisa que pode acontecer é se deixar uma linha em branco. Ah, pulei uma linha. Isso aqui é problema, né? O compilador não pode ver isso. Então ele coloca lá, linha 13, linha em branco. Então as duas soluções é essa, ou você não digitar nada ou você digitar errado. Então se você digitar alguma coisa errada, ele vai falar que você escreveu a função errada em linha em branco. Caso ele não apresentar nenhum erro, é sinal É necessário digitar o fim dessa função? Depende. Se você digitar o programa de uma vez e não der Enter, não precisa digitar o fim. Na verdade o fim é fim de textos. Se acabou o texto aqui e não deu Enter nada, ele vai ler até aí. Só que o que acontece? Se você der um Enter e não digitar o fim, por exemplo, vamos fazer esse teste. Ó, não tem nada aqui, tá vendo? Eu vou compilar. Linha 14 em branco. Ok, então essa linha está em branco. Por quê? Falta a instrução fim ou alguma coisa aí. Certo, se a gente der um backspace aqui e voltar aqui pra cima e Talvez pedir pra compilar. funcione. Porque não tem mais nada. Ele encontrou que é fim de texto. Certo. Então, agora se você digitar o programa inteiro sem dar Enter aqui, sem querer voltar, você não precisa da instrução fim. Mas a gente já deixou aí por via das dúvidas, porque o usuário é complicado, ele vai falar que o nosso processador não funciona, porém funciona. Vai devolver e pedir o dinheiro de volta. Ok. Vamos lá. Algo mais assim. Tem o tempo de clock, aí aqui é só executar. A gente executa, ele para automaticamente quando precisar de uma entrada. Mostra aqui o status, né? Vamos lá, executar. Está na linha 0, ação. Muito bem, ele pediu, digitar o valor do teclado Depois e continua. continuar. O Beleza. teclado está aqui, Tá tá com switch. por exemplo. O valor está 1, está aqui o LED mostrando. Vamos dar um ok ali. Dá um ok. Digite Segundo valor. segundo valor. Daqui como faz uma média, faz, colocar 1 em 1, tá bom. A média vai ser 1, mas tudo bem. Funciona. Ele tá mostrando, tá linha 13, aqui ele mostra, deu fim. Não, tem mais um. Não, tá certo. Não, Beleza. aí ele só tá. É o primeiro que a gente tinha feito. É? Vamos lá ver o tá resultado. aqui, Tem que ter dado resultado. 1, correto? É, mas o nosso LED aqui tá uma beleza pra caramba. Detalhezinho padrão do fio, por favor. Toque nele e É, rode mas de não novo. não vai adiantar muita coisa. Vamos lá. Faça novamente. Abaixa o clock aí, qualquer coisa pra ele mais. O problema é mau contato aqui no protoboard, é complicado isso aqui. O professor sabe. A maior parte do projeto foi feito com fio rígido, só que com uma espessura um pouquinho mais considerável do que esse que foi usado por último, que foi cabo de rede. E Foi justo no banco, na delegação com do isso, banco. ele fica sujeito a mau contato Ah lá, no pronto. protoboard. Funcionou. Nível de cima, para dar aí. O resistor está um pouquinho maior do que o necessário, então ele está um pouquinho mais apagado. Cor, professor. Mas é isso daí, realmente funciona, porém Nosso trabalho.
porém tem aquele detalhe do mau contato ali no barramento C, por causa da fiação. Fabrício. É isso aí, funcionou legal. Vamos lá, Marcão. professor. Muito obrigado.